Olá, amigos de Ideal Espírita. Estamos numa segunda-feira após o 1º de janeiro, a entrada de um ano novo. Que 2021 seja um ano bom, um ano em que nós possamos construir algo de bom em nossas vidas, fazer de nós seres bons a serviço do bem. E que Deus nos abençoe a cada dia. Vamos dar continuidade à leitura do livro A Força Eterna do Amor. Já estamos na metade do caminho. E hoje o título do capítulo é A Distração Mais Bela, o Trabalho. Para começar o ano, numa plena segunda-feira, o ideal do trabalho. O trabalho, ela coloca aqui como uma distração. A gente vai buscar entender o sentido dessa palavra para ela. Mas o trabalho, ele é, a lei do trabalho. Então, o trabalho em si é visto por muitos como algo ruim, mas ela fala mais belo. Deus nos colocou na terra para trabalharmos na nossa transformação moral, trabalharmos no sentido de uma construção de algo superior. Então, o trabalho enobrece o homem, já temos esse ditado. Então, vamos começar uma segunda-feira com a reflexão acerca do trabalho. Há diversas formas de distração, umas boas, elegantes, simples, outras complicadas, complexas, de caráter bastante duvidoso. Muitas vezes nos distraímos do objetivo ou do ideal que nutrimos, devido a situações e atitudes que nos levam a caminhos tortuosos, adiando nossa satisfação e nossa meta espiritual. Então, por vezes, nos distraímos do caminho pelo qual nós devemos seguir, Nós temos uma meta espiritual a cumprir aqui na Terra. Há um planejamento espiritual antes da nossa encarnação, para que a gente venha aqui e faça esse trabalho da transformação moral. Nós viemos aqui para evoluir e nada melhor do que o trabalho no bem, a prática da caridade, de ajuda ao próximo, para que isso se reverta em nós, a transformação necessária, combatendo o maior de todos os vícios, que é o egoísmo, pensar só em si. Então, quando ela fala dessas distrações, há muita coisa aqui para nos distrair. Então, quando encarnamos, esquecemos que somos espíritos imortais, esquecemos o nosso planejamento, esquecemos nossas encarnações passadas e tendemos a nos distrair com as questões da Terra, do planeta, as questões de âmbito material. Então, eu preciso muito cuidado, para que essa distração não nos desvie do nosso caminho. Aí está uma forma muito comum de autossabotagem. Estabelecer metas a serem alcançadas na vida, em qualquer âmbito, e desviar-se da rota pelo atalho, pelo percurso mais curto, através de escolhas que abortam o próprio empreendimento. E já que estamos na primeira segunda-feira do ano falando de trabalho, também muitas pessoas aproveitam essa época para refazer os seus planos, rever as metas, colocar aí metas novas para serem atingidas no ano. Mas será que temos de fato uma disciplina, um autocontrole para poder de fato concretizar as metas que nós colocamos para nós mesmos?
E ela fala da autossabotagem, que a gente acaba indo por atalhos. Nós queremos evitar de fazer aquele caminho, né, que é mais estreito, é mais pedregoso, né, que nos dá mais trabalho, exige mais de nós, exige de nós atenção, né, vigilância, fé, persistência. Então, quando a gente busca esses atalhos, a gente pode comprometer de todo o nosso objetivo. Quanto a mim, que estou aprendendo a seguir as pegadas de Cristo, tenho meditado na força e no poder do trabalho. Então, Jesus veio para cá e trabalhou o tempo todo, né? Se mostrou ativo, se mostrou ali num caminho, né? Como guia, ele vai à frente. Todo guia conhece o caminho, porque ele já trilhou antes. Então, ele vai à frente, nos mostrando, nós que ainda não conhecemos o caminho. E o caminho que ele trilhou foi um caminho difícil, né? De enfrentar muitos desafios, de não ser querido em alguns lugares, né? De ser combatido, até sido levado à crucificação. A gente tem que pensar que seguir as pegadas do Cristo, seguir esse caminho, como Teresa de Calcutá falou, é meditar a respeito da força, do poder do trabalho, do nosso caráter, das transformações necessárias, das abnegações, né? Mas não falo somente do trabalho profissional, é claro que não, né? Tudo é trabalho. Aqui quase todos se dedicam para o progresso e manutenção de uma vida social e familiar. Então a gente tem um emprego, né, um trabalho que recebe ali uma renda, e esse trabalho é remunerado para que a gente possa se sustentar, né? Ter aqui como sustentar uma vida familiar, uma vida social, ter condições, ter um abrigo, uma vestimenta, o alimento, tudo isso é necessário. Mas, como a gente sabe, só viver do necessário, né? Então, não é necessário, mas não é suficiente. A gente precisa entender o trabalho de outra perspectiva também. Então, ela se refere ao trabalho em sua acepção mais ampla, da influência que traz sobre seu futuro e sua vida, em todos os âmbitos, bem como naquilo que acarreta na formação da sociedade. Trabalhar de verdade, não apenas como pretexto para qualquer coisa, como fazem alguns, nem como uma máscara que visa esconder a ociosidade através de subterfúgios e de movimentação improdutiva, de alguma atitude que no fundo apenas bloqueia a capacidade de produzir, crescer e amar. Então nós temos que lembrar que o conceito de trabalho é uma atividade útil. Então, se a gente se coloca para fazer uma atividade, mas essa atividade ela ela esconde uma ociosidade, ela não gera, né, frutos, ela não é útil para ninguém, não se presta a alguma coisa. Então, esse trabalho, ele está mascarando ali a ociosidade, está dando uma aparência de trabalho, mas não é. Ao empreendermos uma tarefa qualquer, seja na esfera da espiritualidade ou das questões de ordem puramente socioeconômica e material, temos que considerar que a força do trabalho é tão grande que pode ser medida e vir a aumentar na mesma proporção com que perseveramos em nossos esforços. Ou seja, é preciso trabalhar com o espírito de perseverança, sem desanimar, insistindo na continuidade da tarefa. E se for necessário mudar, mudemos apenas o campo onde plantamos, mas não o cerne, o objetivo que norteia nosso empreendimento.
Nós podemos mudar a atividade, podemos mudar o local onde trabalhamos, mas o cerne é, nós temos que nos manter nessa atividade útil, produzindo algo de bom. Tomo como exemplo soberanos evangelistas enviados por Jesus, nosso Senhor, para semearem a terra do mundo nos corações. As dificuldades encontradas pelos desbravadores do reino de Deus foram obstáculos que para nós hoje em dia certamente se afigurariam intransponíveis. Nós que o sucedemos há 2000 anos, há 2000 anos, achamos o solo dos corações, outrora agreste, já preparado, adubado e lavrado. Então, o que ela está colocando aqui? Que quando Jesus preparou os discípulos para continuarem o trabalho do Cristo, para semear ali, o solo ainda era duro, era infértil, era preciso um trabalho muito intenso, árduo, para poder cultivar as emoções ali nesses corações ainda áridos. Mas já se passaram 2000 anos da vinda de Jesus, muitos dos seus ensinamentos chegaram até nós e tocaram nossos corações. Então, nós hoje nos dizemos cristãos, cada um tem uma religião, porque o cristianismo ele engloba várias religiões e buscamos seguir Jesus, seguir o seu evangelho. Então já temos o coração, o solo do coração um pouco mais preparado. Ali a palavra de Jesus, que é semente, ela já caiu ali, ela pode brotar. Lembrando a parábola do bom semeador. Então, do semeador, bom samaritano, bom. Então, a parábola do semeador. Então, as dores, é verdade, permanecem iguais às de 1000 anos atrás. No entanto, trabalhamos em solo fértil, com os empecilhos naturais a todo projeto ou realização. Sim, tudo que nós temos de projeto que vamos colocar em prática, lembrando que Emmanuel falou para o Chico, então, confirmando com o Chico que ele tinha assumido um compromisso no plano espiritual e que ele vinha ali cobrar de Chico esse compromisso, que se de fato ele honraria esse compromisso ou não. E Chico se colocou à disposição, sim, nós vamos sim cumprir. O que é preciso fazer? E Emmanuel falou que era necessário 3 coisas: disciplina, disciplina e disciplina, para aquele trabalho dar os frutos. E Chico, ele teve muitos também desafios, embates, foi desacreditado, foi ofendido, humilhado, mas se manteve forte, amparado pela espiritualidade, já que ele estava ali desenvolvendo esse trabalho com disciplina, seguindo as orientações do seu mentor. Então, assim, nós vamos encontrar dores no caminho, nós vamos encontrar dificuldades. Isso não quer dizer que é um missionário, o caminho está aberto e vai seguir tranquilo. Jesus, que era o espírito mais evoluído que já esteve entre nós, encontrou essa dificuldade exatamente pela capacidade desse espírito grandioso de lidar com as dificuldades, é que as dificuldades vêm. Porque se fôssemos nós, como ela fala aqui, as dificuldades, se fôssemos nós a enfrentá-las, talvez não tivéssemos condições. Então, cada um segundo as suas forças, carrega ali o peso do seu fardo, da sua cruz.
Mas será que conseguimos mensurar o grau de dificuldade enfrentado pelos cristãos na primeira hora? Então, esses primeiros cristãos, vamos lembrar lá dos primeiros discípulos, né, os seguidores de Cristo, as dificuldades que eles enfrentavam. Depois os que vieram, né, se seguiram aí os apóstolos. Também temos Paulo de Tarso. Olha quantas dificuldades Paulo de Tarso enfrentou. Basta ler o livro, né, Paulo e Estevão, uma psicografia de Chico Xavier, por Emmanuel. E a gente vai ter ali uma ideia da dificuldade que os primeiros cristãos, né, e até o próprio Paulo, né, que era Saulo, se torna Paulo, quando passou a ser um cristão, divulgar o cristianismo entre os povos que não eram cristãos, né, entre os povos que não tinham, né, essa crença que os judeus tinham, eram os gentios. Então, grandes dificuldades na primeira hora. Honestamente, será que lidamos com a mesma espécie de desafio na atualidade? Ela faz essa pergunta e a gente pode, cada um analisar, né? Será que a gente de fato encontra? E ela menciona Paulo. Eu estou falando de Paulo de Tarso, claro, né? Ela vai mencionar. Paulo foi um desbravador, um pioneiro que enfrentou a fúria de seu tempo, as lideranças pagãs de um sistema que hoje já viu muito de sua força se esvair. A civilização contemporânea, a organização social que conhecemos, no que tange à religião e mesmo à política, na minha modesta opinião, deve sua existência à força de trabalho do guerreiro Paulo de Tarso. Sim, muito do que nós temos hoje, ele trouxe o cristianismo até nós, né? Foi pelo o que nós temos hoje foi muito pelo trabalho de Paulo de Tarso. Foi ele um dos que mais influenciou o mundo ocidental com a atuação e o exemplo de perseverança que ofereceu, além da dedicação inquebrantável, aquilo em que ele acreditava e as verdades relativas que pregou em seu tempo. Então, ela fala que em verdades relativas, claro, nós não temos conhecimento da verdade absoluta, só Deus, né? Deus, ele é o portador da verdade absoluta. Então, nós temos acesso a verdades relativas. E Paulo de Tarso, com a sua dedicação, né, ele conseguiu espalhar aí essas verdades que o Cristo nos trouxe. Colhemos na modernidade os frutos de um trabalhador notável, um bandeirante que soube utilizar os instrumentos que Deus lhe deu e multiplicar os resultados por meio da perseverança e da dedicação. Observo com bastante frequência aqueles que assumiram alguns compromissos, às vezes a liderança de algum projeto, uma empresa ou qualquer outro empreendimento. Noto como costumam resmungar, sobretudo, os que dirigem tais tarefas, reclamando que têm de deixar certas regalias, certos costumes e mesmo algumas situações de fato importantes para si, em função do compromisso maior, o trabalho, a que se afigura prioritário. Então, ela diz que ela percebe muitas vezes que, ao assumirmos o compromisso de um certo trabalho, nós, ao invés de nos dedicarmos com afinco, com perseverança, à semelhança de Paulo de Tarso, nós tendemos a reclamar de que não nos sobra tempo, que nós gostaríamos de estar o quê? Nos distraindo com outras coisas, ao invés de estar nos distraindo, como ela fala, com o trabalho, o bom trabalho. Mas quero ponderar, lembrando que no mundo não podemos ter tudo o que desejamos,
Desconheço quem entre os mortais possa ter e administrar tudo o que quer, simultaneamente, sem abrir mão de coisa alguma. Então, de fato, nós temos que ponderar como ela fez, se nós temos condições de termos tudo o que queremos. Aliás, em geral, o que nós queremos não nos faz tão bem assim. Por isso que Deus também não nos atende todos os desejos, os caprichos, porque a gente ainda não sabe pedir o que é realmente bom e importante para nós. Deveríamos pedir mais trabalho para Deus. Ao invés disso, a gente pede o quê? Mais sucesso, mais fortuna, mais até saúde. Para quê? Para gozar dos bens materiais, para gozar de uma vida usufruindo desse dinheiro, dessa riqueza material. Então, é preciso fazer uma boa reflexão. Quando consideramos o trabalho profissional e o trabalho espiritual, aí sim temos de convir que não há como conciliar muitas coisas que, aos olhos do sistema em que estamos inseridos, parecem normais e comuns. De fato, faz-se necessário abdicar de diversas coisas de que gostamos e que julgamos importantes. Às vezes, sacrificam-se o lazer, a diversão, o esporte ou alguns momentos da vida social, em função do ideal do trabalho que administramos, abraçamos e nos foi confiado. Então, lembra que muito do nosso trabalho foi algo que nós nos comprometemos diante aí da espiritualidade, né, com o nosso planejamento espiritual, nos comprometemos com as pessoas. Então, nós temos que cuidar, por exemplo, de determinadas pessoas, família, abrindo mão de diversão, de passear, né? Só que a gente olha para isso como se isso fosse ruim. É disso que ela chama a atenção. Às vezes é preciso abdicar, sacrificar o lazer, mas para fazer algo que Deus confiou a nós. Deus nos deu a oportunidade de fazer o trabalho que vai nos regenerar. Se queremos estar no planeta de regeneração, a gente tem que começar a esquecer que o planeta Terra não é um parque de diversões. Ele é um lugar de trabalho. Ele é uma escola, ele é uma prisão, ele é um hospital. Ainda estamos aqui para provas e expiações. Então é preciso trabalhar. Trabalhar na própria regeneração. Então, qual é o compromisso que nós assumimos? E por que nós nos queixamos tanto desses compromissos de trabalho que nós assumimos, que é para o nosso bem, para o bem maior, porque é o trabalho espiritual, é o trabalho que nos reforma, né, nos transforma, mas a gente reclama porque a gente quer dar atenção mais para os momentos de diversão, de lazer, né, em que a gente não precise aí trabalhar tanto. Então, como se sabe, não há mais do que 7 dias na semana, nem mais do que 365 dias no ano. Dessa forma, a dedicação a uma empresa, em uma tarefa de caráter espiritual ou a um ideal inevitavelmente ocupará a maior parte de nossas horas, nossas forças e nosso dia a dia. E não digo que estejamos perdendo tempo. Pelo contrário, estamos investindo-o. E não só o tempo, mas também a vida, as energias e a juventude de que dispomos em algo muitíssimo maior do que podemos aquilatar. Se por um lado, semelhante empreitada exige dedicação integral e perseverança de nossa parte, por outro, pode nos ensinar a abrir mão
ao menos de uma parcela da rebeldia que carregamos, visando encontrar prazer e satisfação no exercício mesmo de nossa ocupação. Então, vamos investir o nosso tempo, né? Vamos investir, o trabalho, ele é um investimento, né? A nossa vida, a nossa energia, o nosso tempo, invista ele em algo que possa nos enriquecer espiritualmente. É preciso perseverança, né? Ela coloca, e abrir mão dessa rebeldia que nós temos, da gente, né, bater pé e, como uma criança mimada, bater pé e reclamar com Deus que a gente não tem o que a gente quer, né? A gente tem o que a gente precisa. Para quê? Para nos tornarmos espíritos mais felizes, porque a felicidade não está nessa diversão aqui na Terra, nos prazeres materiais. A felicidade é uma conquista do espírito, e isso vem à custa de muito trabalho e de muita tomada de consciência. Se porventura nos vemos impedidos de frequentar o meio social que apreciamos em função das atividades assumidas, descobramos durante sua execução um método diferente e mais agradável de nos relacionarmos uns com os outros. Caso não consigamos praticar o esporte que gostaríamos, devido à necessidade de dedicar-nos ao ideal e às obrigações que reclamam maciça aplicação de tempo e de forças, procuremos transformar os momentos de labor em algo mais agradável possível. Ninguém precisa trabalhar achando que isso é um problema, né? Então, a gente pode transformar aquele trabalho em algo muito bom. Em geral, quando eu estou trabalhando, eu estou agradecendo ali a Deus a oportunidade de fazer esse trabalho. Porque eu podia estar doente e impedida de fazer aquele trabalho. Então, eu agradeço que eu estou de pé, saudável e faço o trabalho de, né, cozinhar, limpar a casa, cuidar dos meus familiares, fazer um estudo, preparar meu material, escrever e aulas. E o que nós temos de trabalho, fazê-lo com essa alegria, com essa perspectiva de que nós temos condições de fazê-lo. Não estamos entrevados numa cama precisando ser cuidados, né? Exigindo de outros que trabalhem por nós. Então, o trabalho precisa ser visto por nós como fonte de recursos, de felicidade e como oportunidade de desenvolver o amor. Acho até que podemos usar os momentos e desafios do nosso trabalho para criar, exercitar nosso gênio, nossa inventividade na adaptação ao estilo de vida que, por enquanto, não podemos modificar. Então, nós podemos ser criativos, nós podemos transformar a atividade que a gente tem que fazer em algo, né, mais interessante. Se a gente tem que, por exemplo, limpar a casa, coloca uma música, cante, vai fazendo a limpeza cantando. Eu, quando cozinho, eu coloco um vídeo que me agrada, de filosofia, né, ou de música, ou de meditação, enfim, um vídeo eu coloco ali no celular do meu lado e vai me acompanhando, e eu vou ouvindo e fazendo a comida. Então, a gente pode transformar os nossos momentos sempre em algo agradável e emanando ali o amor que ela fala. O trabalho pode ser uma atividade de amor. Todo esse esforço, todo esse investimento
que o trabalho exige pode ser transformado em prazer. Pode ser cultivado de maneira a converter o tempo e os intervalos entre uma tarefa e outra em algo agradável, que gere satisfação. No entanto, é importante considerar outro aspecto, outro lado dessa mesma moeda. Estou convicta de que a insatisfação que inúmeras vezes sentimos em relação à dinâmica trabalho versus lazer, acompanhado de outras regalias que julgamos indispensáveis, mas inconciliáveis com nossa tarefa pessoal, deve-se menos ao sistema em que estamos inseridos e mais à nossa incapacidade de nos organizarmos. Então, ela já fala da nossa capacidade de organizar o nosso tempo para poder fazer as coisas que a gente quer e a gente precisa. Em nossa indisciplina e rebeldia, debatemo-nos porque as coisas não são nem funcionam como desejamos e acreditamos ser correto e ideal. Portanto, transformar o trabalho em motivação, ver no trabalho a maior fonte de recursos que temos para promover nosso próprio progresso e manter nosso estilo de vida por si só, deveria ser suficiente para valorizá-lo ao máximo, sobretudo na força de transformação que oferece. Então, ela já tocou aqui no ponto que a gente já discutiu, lembrando o Chico da disciplina e da rebeldia, porque a gente acha que tem que exigir de Deus que Ele atenda a todos os nossos caprichos, né? E que o nosso trabalho é algo enfadonho que está mais nos atrapalhando do que sendo recurso útil da nossa transformação. Como não podemos ter tudo o que queremos? Isso já é ponto pacífico. Talvez o melhor caminho seja simplificar nosso estilo de vida e nossos conceitos, a fim de que possamos viver bem com aquilo que temos, seja muito ou pouco, até porque muito ou pouco são são ideias bem elásticas e bastante relativas. Então, muito e pouco, né, são ideias que cada um interpreta do seu jeito, é relativo. Eu posso dizer que eu tenho pouca coisa, porque meu ideal é ter mais, e tem gente que tem muito e poderia ter pouco, tem essa concepção também. Mas o importante que ela coloca aqui pra gente é simplificar o nosso estilo de vida. Se a gente passar a viver com o que a gente realmente precisa, né, a gente teria muita coisa que poderia ser dispensada, nos tirando daí um certo trabalho, né? Poderíamos viver em lugares menores, então gastaríamos menos tempo com a limpeza desse ambiente e poderíamos dividir o que nós temos com outros que têm bem menos. Então, por isso que é interessante a gente, né, pensar nisso, o que é muito, o que é pouco, como é que eu enxergo isso, e num ideal de uma vida mais simples. Podemos avaliar judiciosamente o valor do trabalho quando experimentamos momentos de maior lucidez e começamos a perceber as coisas, a satisfação que ele proporciona, as inúmeras possibilidades que faculta. O trabalho nos pode dar muita lucidez, muita satisfação. Observando por este ângulo, torna-se claro que só possuímos o que possuímos devido ao trabalho. Só é possível manter o estilo de vida que usufruímos em virtude da força e dos resultados que o trabalho oferece. Por que então não transformá-lo numa distração construtiva, produtiva e sadia, que nos dê prazer? Então, ao invés da gente dividir, né? Eu tenho o trabalho e tenho as atividades que me dão prazer. Torna tudo que a gente faz atividades que geram alegria, que geram contentamento.
Reportando-nos uma vez mais as obras dos primeiros discípulos do Nosso Senhor, noto nas palavras do Novo Testamento a expressão e o fulgor de enorme entusiasmo no desempenho dos papéis para os quais foram escalados e na execução das incumbências que lhes cabiam. Todos estavam muito alegres, muito entusiasmados de poderem servir. Criaram vínculos de amizade, afeto e prazer durante sua própria jornada, que naquele momento histórico foi repleta de árduos desafios. Incansável foi sua dedicação ao amor e por isso colhiam frutos de satisfação pessoal e espiritual naquilo que empreendiam à medida que o faziam. Então, quando a gente faz o nosso trabalho com disciplina e amor, alegria, se dedica ali com esse prazer, a gente faz o bem, a gente tem esse bem retornando. Então, isso já está comprovado pela neurociência, o quanto de alegria, o quanto de bem-estar nós proporcionamos a nós, espírito e ao próprio organismo físico, que capta essas vibrações e ele se mantém, né, ali alimentado, né? O alimento dessas energias nos fortalece. O que ocorre conosco, os religiosos, os que pretendemos nos espiritualizar, é que vivemos em constante conflito entre o trabalho ao qual nos dedicamos e a vivência sadia do lazer, da diversão e de outros aspectos da vida que desejamos muitíssimo experimentar, mas que devido à nossa vocação não vemos como conciliar. Então os religiosos, eles têm essa situação, né? Que não dá ali para conciliar. Ela fala bem do aspecto religioso, principalmente os católicos, né? Mas vamos ampliar aqui, né? Estender essa reflexão, e porque assim, todo trabalho, a gente pode usar essa palavra vocação, está vocacionado. Então, se a gente escolhe uma profissão, né, por vocação, né, a gente pode transformar aquele trabalho em conciliando ali com a alegria de estar fazendo aquele trabalho. Tem muita gente que diz que realmente ama o que faz, mas tem que lembrar que a vida não é só esse tipo de trabalho que, né, por exemplo, professores que gostam de dar aula, tem outros trabalhos, não é só o profissional, é o trabalho no lar, junto à família, né? E outros tantos, no meio social, como é que a gente pode, né, dentro das casas espíritas, tá fazendo um trabalho, mas eu queria fazer aquele, me deram esse. Todo trabalho útil, ele é bom e deve nos engrandecer. Então, geralmente a gente entra em conflito quando a gente separa isso, coloca o trabalho distante da alegria de trabalhar. A alegria parece que está na distração, na curtição. Então, alegria para mim é estar numa praia, ou brincando, ou jogando, ou vendo televisão, ou se distraindo, enquanto o trabalho está separado disso tudo, e o trabalho é algo que é enfadonho, é pesado. Então, é preciso rever esses conceitos, como ela fala. E se a gente conciliar isso, a gente não vai entrar em conflito. Ora, por que então perder tempo com a rebeldia, que afoga ainda mais nossa capacidade de produzir e ser felizes? Porque a gente não vai ser feliz, a gente vai se rebelar, a gente vai entrar em conflito, vai sofrer. Se ao menos por enquanto não há como solucionar esse impasse,
Utilizemos o trabalho não somente como fonte de energia, de progresso e satisfação pessoal, mas também como oportunidade de aprendizado. Então, o trabalho ele pode ser fonte de aprendizado também. Ninguém no mundo pode tudo. Compete a nós a descoberta de qual é o foco de nossa vida, bem como reconhecer perante nós mesmos que tão logo direcionemos nossas forças e capacidade de trabalho para determinado objetivo, inexoravelmente eliminaremos de nosso horizonte certas vivências que são inconciliáveis ou difíceis de compatibilizar com aquilo que constitui a base de nossas metas pessoais. Infelizmente, ninguém inventou uma forma de acomodar ou harmonizar tudo. Escolher significa abdicar de várias coisas em detrimento de uma. Não há como escapar a essa realidade. Então, quando a gente tem que escolher, é abrir mão de outras coisas. Então, eu vou me casar com uma pessoa, eu tenho que abrir mão de me casar com todas, né? Então, a gente faz sempre uma escolha. Então, temos que fazer escolhas a todo instante, desde o que nós vamos vestir, comer, até com quem a gente vai compartilhar a nossa vida, né? Se vamos ou não vamos ter filhos. Então, são decisões mais sérias, né? Mas o tempo todo nós precisamos entender que são escolhas a serem feitas. E essas escolhas, elas implicam em abrir mão de algo, porque não é possível ter tudo que nós queremos. Ademais, se confiamos na sabedoria e na providência de Deus, nosso Pai, temos de convir que talvez a vida ponha limites justamente onde nosso bem-estar e nossa segurança espiritual estariam ameaçados. Fundamental isso que ela colocou para a nossa tomada de consciência. Se nós confiamos em Deus, temos fé, confiamos em Deus, que Deus sabe o que é melhor para a gente. Então, há limites que são impostos na nossa vida. Esses limites, eles vêm para nos auxiliar, para o nosso próprio bem-estar e segurança espiritual. Caso contrário, a gente estaria tivesse liberdade para fazer tudo. O nosso livre-arbítrio, ele não é total. Ele é de acordo com o grau de evolução que nós temos. Significa que nós podemos fazer escolhas para determinadas coisas, para outras não. Para outras, ali tem a providência divina cuidando de nós. Então, nós temos ainda, né, uma criança crescendo aí, ou como um adolescente, ainda temos uma imaturidade espiritual, que nós precisamos da assistência dos bons amigos espirituais, nos influenciando. E o Livro dos Espíritos deixa isso bem claro, na pergunta que Kardec faz aos espíritos, se os espíritos nos influenciam, praticamente em tudo que nós fazemos. Eles precisam estar influenciando. Fora as influências que a gente não quer, mas entra em sintonia, mas a influência dos bons amigos nos inspirando as boas obras. Então, é preciso entender que a segurança espiritual está, muitas vezes, nos limites que nós encontramos em algumas barreiras. Apesar disso tudo, está a nosso alcance descobrir uma maneira de transformar o trabalho na melhor de todas as distrações, com fins produtivos e de modo a produzir grande lucro no que concerne à felicidade pessoal. Todas essas coisas tenho aprendido ao ler as páginas do Evangelho do Nosso Senhor. Medito longamente, indagando-me se acaso tenha tido sabedoria suficiente para descobrir, no trabalho que assumi perante a vida,
as 1000 maneiras de encontrar felicidade, de sorrir, de me distrair dos problemas e de ser feliz com aquilo que posso, da forma como me foi concedida por Deus, nosso Pai. Será que nós temos essa, né, condição, fazer essa meditação profunda? Nós temos essa capacidade, é preciso fazê-la. Meditar para poder sorrir diante das tarefas, dos acontecimentos da vida e ser feliz com tudo aquilo que nós temos, com todo o encargo de trabalho que nós temos, de responsabilidades, né? Porque tudo aquilo foi concedido por Deus para o nosso bem, para a nossa transformação, para a nossa segurança espiritual, como ela pôs. Talvez essas minhas palavras a respeito do trabalho, seu valor, suas inúmeras facetas e 1000 oportunidades não representem nada para aqueles que teimam em nadar contra a maré ou insistam em se rebelar. Ao rebelde, a gente fala essas coisas, o rebelde, ele não consegue, né, compreender isso. Mas tudo bem, opondo-se ao curso natural do rio da vida. Então, existem muitas pessoas que elas não fluem, né, como o rio, né, não segue o fluxo do rio, elas não fluem na vida, elas criam resistência e aí elas vão encontrar sofrimento. No entanto, considero que para aqueles que almejam encontrar um meio agradável de conciliar seu ministério, seu trabalho e sua vida com os momentos agradáveis que podemos usufruir enquanto trabalhamos para o Senhor da vinha, essas palavras poderão, no mínimo, dar o que pensar e proporcionar boas reflexões. Espero que esses irmãos possam estudar o Evangelho do Nosso Senhor e os demais livros do Novo Testamento, que trazem a descrição da vida e das lutas dos santos apóstolos, mas como fonte de inspiração para o modo de vida a ser adotado, fecundando o estilo de vida que levam, e não somente como roteiro de religiosidade. Então, vamos nos inspirar no trabalho de Jesus, no trabalho dos apóstolos, que aprendamos juntos a descobrir que estamos na Terra a fim de trabalhar por um mundo melhor e não para tirar férias e gozar das coisas que oferece. E agora, então, um mês de férias numa pandemia, é muito importante a gente fazer essa reflexão, como se fossem nossas de direito, ao invés de uma concessão divina, em detrimento da tarefa que abraçamos. Então, pense bem, se nós abraçamos uma tarefa, é preciso cumpri-la e não precisa ser ali carregada de sofrimento, como se fosse uma tortura. O trabalho não é uma tortura. E nós estamos numa época de férias escolares, as pessoas gostam de tirar férias meses de verão, de janeiro, fevereiro. É preciso pensar muita cautela nesses meses, para que a gente não cause muitos problemas, né, com relação aí à pandemia. Teremos muito mais de 1000 anos pela frente para reconstruir o planeta que agredimos e com o qual contribuímos, diminuindo sua qualidade ao longo dos séculos. A boa nova é que, embora intenso trabalho nos aguarde, e o planeta de regeneração, ele é um planeta de trabalho, de regeneração, não é planeta de férias, continua não sendo um planeta de férias, é um trabalho para a gente recuperar, como ela falou, há um trabalho aqui de 1000 anos para reconstruir o planeta que nós agredimos, né? Então, é possível encontrar nesse trabalho a satisfação, a alegria e o alimento que carecemos, desde que não nos rebelemos contra as leis da vida, que determinaram para nós o roteiro a seguir.
ao nos dedicarmos ao labor e aos deveres com amor, sem nos insurgirmos contra as leis supremas da vida, nem tampouco nos deixarmos levar por cobranças e angústias advindas de nossas limitações, veremos como o próprio trabalho se converte na alegria do trabalhador. Então, uma excelente reflexão de uma segunda-feira do início de um ano, que nós possamos ter essa consciência da importância do trabalho e começando a trabalhar com essa outra perspectiva a partir de agora. Tenham todos um ótimo dia e até o nosso próximo encontro.